Fala galera, vamos começar mais uma live hoje aqui com a presença ilustre do Padre José Eduardo. A galera tá entrando aí, daqui a pouco o Padre entra também, já falamos pelo WhatsApp. Seja bem-vindo você que está chegando aí para participar de uma live. Hoje é uma live especial, um convidado ilustre. Fala Marcelão, galera que está entrando aí, vão enviando a divulgação dessa live para outras pessoas também. Você clica nesse aviãozinho que está aí embaixo e manda para a galera, beleza? Hoje vamos tratar diversos temas. Aproveitar a presença do Padre José Eduardo, né? Que é alguém que conhece demais a doutrina da igreja, tradição mística, de política, de tudo. O padre é muito, muito top. E a gente vai agora aproveitar. Então essa live ela vai ter assim, a gente quando pensou um tema, a gente começou a elencar temas possíveis, depois a gente pensou, não, vamos abordar o máximo que der com o padre para poder aproveitar, né, a presença dele, aproveitar tudo que ele tem para trazer. Então já vai intercedendo aí, rezando uma Ave Maria, um Pai Nosso, para que a nossa live ela transcorra da melhor maneira possível, que ela possa ser edificante para nós, beleza? Sejam bem-vindos aí, vão colocando um feedback se o áudio tá bom, tá? Vê se o áudio tá bom aí, se não tiver avisa, beleza? E vamos que vamos. Vão colocando também o local de onde vocês estão. Quem é de missão JS, se você não é da missão, coloca aí, não sou da missão, mas sou da cidade X. Quem é de missão, coloca aí também a missão que faz parte, beleza? Vamos que vamos, só aguardando aí o padre aparecer, beleza? É isso aí, gente. Vitória, Espírito Santo, ainda quero ir aí em Vitória, com graça de Deus. Varginha, Guaratinguetá, Caião entrando aí, ó. Monique de Feira, Andresa daqui de Aracaju, Du, nosso cofundador, seja bem-vindo, meu irmão. Lusiânia, acho que é Lusiânia, né? Goiás. Montemor, São Paulo. Paraíso. Ed, Capão Redondo, São Paulo, da Missão Tatuapé, grande Ed. Guaratinguetá, olha só, é isso, vamos que vamos. Estamos aí chamando o padre já. São Gonçalo, Franca. Oi, padre, sua bênção. Olá, boa noite, Deus abençoe. Padre, eu sou Danilo, sou o servo do Jovem Sarados. Para mim é uma alegria estar aí com o senhor. A alegria é toda minha, querido. Padre, o áudio aí tá bom? Como é que tá? Tá bom, eu vou colocar o fone, porque assim fica garantido que vocês vão me ouvir legal. Tranquilo. O áudio tá bom, mas acho que com fone garante, né? Embora. Oi, vamos que vamos então. Padre, para mim é uma honra, né, estar aqui na live com o senhor, uma alegria para a gente do Jovem Sarados. Eu queria desde já agradecer, né, a disponibilidade do senhor. Eu sou de Aracaju, por isso que o sotaque é meio diferente, né? Estou na formação de Jovens Sarados. E essa live, acho que o pessoal passou para o senhor, a gente quer abordar vários temas para poder aproveitar, né? Fazer um bate-papo mesmo, assim, tentar aprofundar alguns temas. E já indo direto ao assunto, né? Aliás, antes queria que o senhor quisesse se apresentar, né? Falar para o pessoal de onde o senhor onde o senhor exerce o seu ministério. Pode ficar à vontade. Eu sou padre José Eduardo de Oliveira e Silva, sacerdote da Diocese de Osasco, pároco da paróquia São Domingos, aqui de Osasco. Sou professor de teologia, dou aula de teologia moral e também sou especialista, sou doutor nessa área e também sou militante do movimento nacional e, enfim, pregador, estou por aí rodando na medida em que a gente pode e que pedem para a gente.
Beleza, padre. O padre, eu queria começar, né, fazendo uma pergunta para o senhor, já para a gente abrir uma reflexão nesse tema, nessa live, na verdade, né? Que a pergunta é o seguinte: eu acho que o tema do momento que gira várias outras coisas é a pandemia, né, que a gente está vivendo, é essa situação peculiar que a gente está vivendo. E eu queria pedir para o senhor que o senhor expressasse a visão espiritual que o senhor tem sobre esse tempo. Mas dentro de eu queria fazer uma espécie de provocação, né, para a gente pensar, que é o seguinte, né? A gente sabe que Deus ele fala não só a partir da palavra, né, da revelação que está consubstanciada ali na Bíblia, né, a partir guarnecido, não sei, guardada pela tradição da igreja, pelo magistério da igreja, mas até inclusive pelos fatos, né? Aí Deus fala através da Uhum. história também. E eu queria que o senhor falasse, dentro dessa visão e dentro desse momento histórico que a gente está vivendo, o que que o senhor, a visão que o senhor tem do que Deus está revelando sobre si mesmo nesse tempo, do que ele está revelando sobre a humanidade, e também que deuses estão sendo desmascarados a partir, vamos dizer assim, desse momento que Deus está permitindo, vamos dizer, que a gente vivencie, né? Então, o que é que, na visão do senhor, né, o que é esse momento espiritualmente falando, o que que Deus ele está falando para a gente e o que é que ele está desmascarando, né, a partir de tantas falsas concepções de Deus que a gente vê até mesmo sendo semeadas dentro da igreja. Estou pegando aqui a minha Bíblia, porque a gente precisa partir sempre da palavra de Deus, né? Eu fiz 2 lives a esse respeito no meu canal do YouTube. E, se alguém quiser depois, pode conferir lá. São duas lives longas sobre esse tema, justamente falando a, a, sobre as lições que nós podemos tirar dessa pandemia. Mas eu gostaria de partir de duas reflexões, né? 2 textos bíblicos podem ajudar-nos neste momento. Primeiro, é um texto que foi bastante divulgado, pelo menos para mim, não sei para vocês, que é o texto de Isaías 26:20, em que o profeta diz: Vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha atrás de ti as portas, esconde-te por alguns instantes até que a cólera passe, até que a ira passe. Porque o Senhor vai sair de sua morada para punir os crimes dos habitantes da terra. Porque a terra fará brotar o sangue que ela bebeu e não ocultará mais os corpos dos assassinos. Ou seja, nesse texto o profeta Isaías está falando de um tempo de juízo, de separação, de um tempo em que Deus, de alguma maneira, submete a humanidade a uma espécie de prestação de contas, de limpeza, de purificação, de ensino, de disciplina, de ajuste. Né? E aqui ele diz: entra nos teus quartos. Ou seja, há uma dupla posição. Há uma posição de um tempo de juízo em que Deus está, de alguma maneira, trazendo purificação sobre a terra, trazendo disciplina sobre a terra, mas, ao mesmo tempo, para os seus servos, ele diz: olha, entre no quarto porque agora é um momento de intimidade, em que você vai estar menos massificado, menos exposto à multidão, e em que eu vou te falar mais ao coração. E aqui eu traço um paralelo entre aquilo que Jesus disse no capítulo 6 de São Mateus, que é a leitura que abre o tempo da quaresma. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está oculto, e o teu pai que te vê no oculto te recompensará. Ou seja, Deus ele nos chama para um momento de intimidade pessoal com ele. E eu não sei, francamente, se as pessoas estão entendendo isso, ou se elas estão usando esses dias para dissipação, para distração, para pensar em outras coisas que não em aprender do Senhor. Há um outro texto, que é o texto de Provérbios, no capítulo 3, em que diz
Salomão, vamos ver, eu acho que, vamos ver aqui, eu acho que é capítulo 13. Né? Quem menospreza a palavra se perderá. Quem respeita o preceito será recompensado. Né? Ou seja, nós precisamos aprender a disciplina que vem de Deus. Nós precisamos aprender com aquilo que o Senhor está falando. Nós corremos sempre o risco de desprezarmos a correção do Senhor, como se aquilo que o Senhor traz para nós como correção fosse algo ruim. Né? Em Hebreus, no capítulo 12, São Paulo fala algo muito parecido. Ele diz assim: se permanecesse sem a correção que é comum a todos, serias bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos devemos submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida. Versículo 11. É verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Ou seja, quando nós dizemos que Deus nos corrige, que Deus nos disciplina, que Deus nos submete a um tempo de juízo, nós não estamos falando de uma coisa ruim. Né? Quer dizer, ele está nos tratando como filhos. Se ele não fizesse isso com a nossa geração, isso talvez significaria que ele está tratando a nossa geração como uma geração bastarda. De algum momento, de algum modo, se Deus nos corrige, é porque ele está nos tratando como filhos, ele está nos amando, ele está se importando conosco, e nós precisamos parar um pouco para entender aquilo que ele está querendo dizer para nós. Você perguntava, quais são os falsos deuses que estão sendo derrubados? O Deus controle, o Deus segurança nos nossos meios econômicos, nas nossas próprias subsistências, o Deus bem-estar, o Deus ativismo, o Deus do conforto. Muitos deuses estão sendo, digamos assim, destronados, e só quem tem o coração voltado para o Senhor pode aprender dele nesse tempo de provação. O padre, eu vejo assim, eu acho até que de uma certa forma, né, por que eu fiz essa pergunta dos falsos deuses, né? Eu vejo que há um tempo já, há um bom tempo na verdade, né, existem algumas concepções teológicas, né, algumas concepções que eu acho que elas meio que elas diminuem a imagem de Deus, né, ou diminuem aquilo que Deus revela sobre si mesmo, que sempre foi a revelação que foi, vamos dizer assim, custodiada pela igreja, né? Então parece que é um Deus que não age na história, né? Ou parece que é um Deus em que você isola um atributo ou outro, por exemplo, se Deus é misericórdia, ele não pode agir com juízo, né? Ou se Deus é amor, ele não pode, não sei, vamos falar assim de maneira caricatural, trazer o sofrimento. Mas eu acho que, de uma certa forma, talvez essas concepções teológicas que foram muito divulgadas, principalmente durante uma boa parte agora do século XX, acho que elas meio que, vamos dizer assim, desarmaram boa parte do povo católico, talvez, né? ou uma parte dos padres, pela forma como foram formados, para essa compreensão de um Deus que muitas vezes parece ser duro, né? Mas que mesmo quando é duro, ele está agindo com misericórdia, ele está exercendo sua soberania, né? Então, talvez esse seja um tempo também de fazer uma reflexão sobre esses tipos de pensamento. Não sei o que o senhor acha. Concordo absolutamente. Ou seja,
pessoas que são doutrinadas de acordo com uma certa teologia da prosperidade, de um lado, ou que são doutrinadas de acordo com um tipo de cristianismo pop terapêutico, em que você está fazendo muito mais uma espécie de confirmação e conforto do ego das pessoas. Pessoas que foram formadas num tipo de cristianismo politicamente correto, em que Deus é apresentado como um Papai Noel, como enfim, um bom velhinho, como alguém que, digamos, só mima e bajula os seus filhos. Pessoas que foram formadas de acordo com esse tipo de abordagem terão muita dificuldade de entender o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Acontece que este Deus não é o Deus da Bíblia. Quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, e a partir das Sagradas Escrituras, quando nós vamos para a tradição da igreja, o que nós vemos é um Deus que transcende a história, ou seja, ele não está imanente à história, ele não é uma espécie de ente que se autorrealiza no tempo, como, por exemplo, pressupõe teólogos como Karl Rahner e outros do seu séquito. E tampouco ele é alguém que, de tal modo, está imanentizado nos nossos dramas humanos, que é incapaz de nos ajudar e que até padece-os conosco. Né? Ele transcende tudo isso. E ele está caminhando todas as coisas para que elas cheguem ao seu apogeu em Jesus Cristo. Portanto, sim, pelas Escrituras nós sabemos que Deus nos corrige, ele nos submete a provações, ele testa a nossa fé, como ele fez com os patriarcas, como ele fez com todos os justos do Velho Testamento, como ele fez com Jó, para que nós saiamos de tudo isso fortes e purificados pela graça dele. A cruz é parte essencial do Evangelho. Né? Então, um cristianismo que decepa a cruz da sua pregação já não é mais cristianismo. Ou um cristianismo que trabalha com a cruz como se ela fosse uma espécie de acidente de percurso, como se o Evangelho fosse, sobretudo, uma mensagem de tipo ético ou político, e que a cruz fosse uma consequência desse engajamento e não parte integrante principal dele. Ou seja, Deus se fez homem para morrer no meu lugar e para ser o meu substituto naquele sacrifício do Calvário que ele fez voluntariamente por amor de mim. Já não é mais cristianismo, isso é um arremedo. O padre, aí eu queria pegar esse gancho para entender duas coisas, né, com o senhor, ver o que o senhor traz para a gente também, né? Nós somos uma obra de evangelização, né? Os Jovens ele nasce com essa perspectiva de evangelização dos jovens, né? Sobretudo, prioritariamente, né? Mas não só de jovens. Só que o senhor trouxe uma coisa já que eu acho que é fundamental e talvez a gente pudesse aprofundar. A primeira coisa, né? O papel da vida interior nesse tempo, né? O senhor falou aí, Deus nos convida, né, a uma maior intimidade, né? Essa expressão entra no teu quarto, né, que Jesus retoma, que sempre, na verdade, remete os santos padres, os místicos da igreja retomam sempre essa expressão, entra no teu quarto, como um processo de recolhimento, né, de buscar essa vida interior. Como que a gente cresce na vida interior nesse tempo, né? E aí no sentido de, eu acho que ir até mais além, porque às vezes a gente se contenta com uma espécie de vida de piedade, uma vida interior medíocre, né? A gente olha para o patamar que está ao nosso redor e muitas vezes, porque o patamar é muito baixo, a gente se contenta, vamos dizer assim, com
o pouco que fazemos, que é mais do que a média, né? Mas como avançar dentro desse tempo, dentro disso que Deus está falando, porque eu acho que Deus está falando de maneira retumbante, né? Como avançar para uma vida interior mais profunda, um desejo, vamos dizer assim, de sair da mediocridade. E dentro disso, né, como avançar a partir dessa vida interior para uma evangelização que corresponda às necessidades desse tempo. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso. Olha, São Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, com efeito, não me envergonho do evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo que crê. Então, quando São Paulo diz isso, ele está utilizando uma linguagem teologicamente muito precisa no contexto do Novo Testamento. Ele está dizendo que o Evangelho é uma força de Deus, é uma dunamis, é um poder de Deus que age naquele que crê. Ou seja, quando eu creio, há uma força agindo em mim. Quando eu creio no Evangelho, né? Ou quando eu creio, esta força que é o Evangelho começa a operar em mim. É precisamente isso que São Paulo está dizendo, porque na linguagem do Novo Testamento, o Evangelho é a graça do Espírito Santo derramada nos nossos corações. Ora, só que São Paulo diz, um pouco adiante na própria carta aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo que um dos problemas principais que nós enfrentamos hoje é que nós estamos exigindo das pessoas, ou fazendo as pessoas exigirem de si mesmas algo para o qual elas não estão sendo efetivamente empoderadas, para utilizar uma palavra um pouco mais, digamos, de moda, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando o evangelho é pregado, ele capacita, ele opera algo em nós que nos leva para o lugar secreto, que nos leva para a intimidade do quarto. E essa mesma força que nos impele à oração é a força que nos impele à pregação. Ou seja, não são forças diferentes. O mesmo poder que me leva a orar é o poder que me leva a pregar. Agora, se não há uma força que me leva a orar, então, por exemplo, o fulano não consegue vencer o pecado. O fulano está nadando com a força do seu braço. Então ele está tentando servir a Deus com a força da sua própria vontade humana. E não consegue sair do lugar. Quando isso acontece por quê? Não é porque as pessoas não têm vergonha na cara, não é porque as pessoas são fracas, porque as pessoas são desgraçadas, porque isso faz parte da condição humana decaída. Se as pessoas estão nessa situação, é por um motivo. Está faltando autêntica pregação do Evangelho sobre a vida dela. Há algum defeito na pregação do Evangelho, o Evangelho está de alguma maneira deturpado, em que a pessoa não está sacando aquilo que ela precisa sacar para entender como é que Deus opera. Não sei se você está conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo. Estou tentando explicar do jeito mais simples que eu consigo. Ou seja,
O cristianismo não é uma religião humana em que eu tento me melhorar para Deus. E Deus, ele como que ele recebe o meu esforço de auto-melhoramento. O cristianismo não é isso. O cristianismo é a minha vida é substituída pela vida de Jesus Cristo. Ou seja, eu preciso morrer. E eu preciso entender que aconteceu uma substituição. Ou seja, eu não era capaz de me salvar, eu não sou capaz de me salvar, eu não posso me salvar, eu não tenho condições de me redimir. Então, o que que Deus fez? Deus, para me redimir, ele fez a coisa mais extraordinária de todas. Ele se fez homem, e se fazendo homem, ele me substituiu. E castigou, ele puniu os meus pecados em si mesmo, para me perdoar. Mas ele não apenas castigou os meus pecados nele mesmo. Ele fez algo mais extraordinário ainda. Ele obedeceu em meu lugar, ele cumpriu toda a lei em meu lugar. Jesus fez tudo o que eu deveria fazer. Ele fez. E o que eu preciso entender? Ele é que me santifica. Ele é que me justifica. É ele que me dá a graça de dar um passo. Eu preciso cair de joelhos aos pés da cruz e entender que eu preciso reconhecer o meu fracasso diante de Deus e que eu dependo dele para fazer a coisa mais simples e mais boba, porque eu sou incapaz. Então eu tenho que me quebrar aos pés da cruz e eu tenho que dizer, Senhor, eu não consigo. E eu não consigo, não é porque eu sou deficientíssimo, porque eu sou um desgraçado. Eu não consigo, porque efetivamente eu sou deficiente, eu sou desgraçado, mas eu não preciso ser diferente disso. Porque o Senhor obedeceu no meu lugar e o Senhor morreu no meu lugar. Então eu quero que a sua cruz, eu quero que o fato de o Senhor ter morrido por mim, eu quero que essa notícia exerça força em mim agora para que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer. Ora, quando nós nos quebramos assim, e eu digo, Senhor, até agora eu tenho tentado fazer as coisas com a minha força humana. A partir de agora, eu quero a operação do teu evangelho em mim. Então, por favor, vem e opera o teu evangelho em mim. E quando eu deixo Cristo me santificar, eu entendo que Ele é a minha justiça, Ele é a minha santidade, Ele é a minha virtude, Ele é o meu bem, Ele é a minha perfeição, é Ele, é a vida dele, não é a minha. A minha vida tem que morrer, é a dele que tem que viver. Quando isso entra em mim profundamente, o poder de Deus começa a me levar para o lugar secreto. Deus começa a falar comigo. Eu começo a praticar o bem, não porque eu sou alguma coisa, mas eu começo a praticar o bem, porque a força dele me faz praticar o bem. Eu começo a viver porque a força dele me faz. E aí, não tem jeito, meu querido. Ou você vai ser levado para uma vida profundamente contemplativa a tal ponto que você não vai mais querer saber de nada do mundo, ou você vai ser levado para uma vida profundamente apostólica em que você vai querer converter até o poste da sua rua. Porque o poder de Deus vai operar em você. Não é você, é o poder de Deus em você. O padre,
O senhor falando isso me remete até uma outra passagem, que é Paulo também, né, lá em segunda carta aos Coríntios, quando ele vai falando que nós somos transformados pela ação do Senhor, né, que é Espírito, e pela contemplação da glória de Deus, né? E essa glória é justamente isso, né? A glória de Deus é Deus manifestando com poder quem ele é, né? Então acho que e aí eu lembro que quando eu comecei, né, minha caminhada uns 10 anos atrás, eu li as cartas de Paulo e eu achava sempre mais interessante nas cartas de Paulo as partes finais, que são partes mais práticas, né? Em que ele vai falar mais da moral, vamos dizer assim, do como viver. E eu não entendia, né, por que era tão importante para Paulo tratar de temas que pareciam temas menores. Por exemplo, circuncisão, né? A guarda do sábado ou não, esse tipo de coisa, quando na verdade era justamente por isso que Paulo frisava essas coisas, pela integridade do evangelho, né? Porque aí, como o senhor falou, está lá em Romanos, né? O evangelho é esse poder que, de fato, quando ele é pregado na sua integralidade, ele impacta o coração do homem. É porque nós achamos, no fundo, quando a gente fala assim, carnalidade, o que a gente pensa que é carnalidade? A gente pensa que carnalidade é adultério, é fornicação, é luxúria, é gula, etc. Mas, quando nós lemos, por exemplo, a carta aos Gálatas, nós vemos que carnalidade para aquela comunidade era o quê? Guarda de sábado, lua nova, circuncisão, práticas recomendadas ou ordenadas no Velho Testamento, e eles estavam achando que aqueles jejuns, aquelas orações, aquilo é que os santificava. Eles não entendiam que o que nos santifica é anterior a isso. Ou seja, é a vida de Jesus sacrificada na cruz. É o seu sacrifício e tudo aquilo que ele fez. É isso que é instalado em mim e que me leva a orar, a jejuar, a praticar o bem, a santidade. Não é o contrário. Quer dizer, a cruz precisa ser instalada em mim. O evangelho tem que ser instalado em mim. E a partir do momento em que o evangelho é instalado em mim, em que eu me quebro diante do fato de que é ele como diz o início do capítulo 12 da Carta aos Hebreus, diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem começa a fé e é ele que conclui a fé. Ou seja, ele faz a obra completa. É ele. Então, quando eu entendo que é a graça do evangelho dele, é ele mesmo, é a vida dele em mim que opera essa transformação, então eu consigo, digamos assim, me destravar para o evangelho. Porque uma parte de nós tem uma série de elementos de bloqueio. Nós bloqueamos a operação do evangelho em nós por falsas crenças, né? Por um certo paganismo que ainda existe em nós, paganismo residual, em que nós estamos cheios ainda de nós mesmos, de autocomiseração, de consideração pela nossa própria vida. Nós achamos que somos nós. E aí nós ficamos sempre ali naquele drama. Ou nós somos grandes pecadores, e aí até para considerar-nos pecadores, nós nos consideramos grandes, ou nós somos pessoas que fazem tudo correto, e aí nós entramos em constante crise, porque quando nós não fazemos as coisas corretas, nós começamos a achar que nós já não merecemos mais a graça de Deus, que está tudo errado, etc. E quando nós fazemos tudo certo, então nós achamos que é aquilo que de fato nos santifica. Nós não entendemos que não é isso. Não é isso. Quer dizer, há uma coisa chamada cruz, que é um fato que aconteceu, que recapitulou toda a vida do Deus encarnado, e é isto aqui que me salva. E quando eu entendo que eu fui substituído por ele, nesse sacrifício expiatório que ele realizou por mim, e que ele obedeceu no meu lugar, e que ele sofreu no meu lugar, e que isso é uma coisa que está acontecendo agora, que é um poder que está operando em mim agora,
eu paro de querer eu ser o protagonista da minha santidade. E eu entendo que eu necessito de Deus, eu necessito da graça, eu necessito de Jesus a cada segundo da minha existência. O padre, acho que a gente poderia resumir, então, talvez da seguinte forma, né? Esse processo de interiorização ou de santificação que me impulsiona, né, para vamos dizer assim, um desejo maior de santidade, de união com Deus, e para uma vida apostólica vamos dizer assim, mais eficaz no sentido de mais poderosa no espírito, né, mas também mais eficaz no sentido de haver um dinamismo maior interior. Ele nasce de uma exposição permanente e contínua da pessoa à revelação de Deus. Porque essa revelação vai trazendo vamos dizer assim, vai impactando a vida da pessoa, né, e vai, vamos dizer assim, talvez quebrando dentro dela, né, esses elementos de mentira, vamos dizer assim, né, de mentira no sentido de que se contrapõe a tudo que é a verdade revelada em Deus, vai quebrando na gente e abrindo ainda mais espaço para essa dinâmica da graça. Seria isso? É isso e não é isso. Quer dizer, é isso em que sentido? No sentido de Romanos 12, 2, quando São Paulo diz: renovai-vos. Então, esse renovai-vos, só essa palavra já demanda um processo contínuo, que ele não pode se estagnar. Quer dizer, não é que você se converteu, você está se convertendo. É um gerúndio permanente. Né? Renovai-vos pela metamorfoseação, é a palavra grega que aparece ali, é uma metamorfose, então é uma mudança de dentro para fora, a qual eu preciso me expor continuamente. Renovai-vos pela metamorfoseação, pela transformação do vosso pensamento, o vosso nous, é a palavra que ele usa ali, da vossa inteligência. Então, é isso no sentido de que eu preciso pôr o evangelho continuamente, e isso nunca vai ter fim. Eu preciso pregar o evangelho, inclusive, para mim mesmo. Eu preciso o tempo todo dizer para mim, olha, sai do trono, não é você, é Jesus que te santifica, vai para o chão, pede, morre, deixa o poder dele operar em você, não é a tua força, é a força dele. Você precisa ficar para trás, bem no sentido que São Paulo diz, né? Que é na fraqueza que a minha força se manifesta. Lá em 2 Coríntios, ele está falando exatamente disso, né? A experiência da fraqueza não enquanto pecado propriamente, mas da fraqueza enquanto incapacidade da qual eu me convenço pela operação do poder de Deus na cruz, em mim. Né? Isso é um processo que se dá continuamente. Mas, ao mesmo tempo, não é isso. Em que sentido? Porque não sou eu que faço isso. Porque senão a gente volta, a gente fica correndo como um cachorro que corre atrás do próprio rabo, né? Então, sempre volto para o eu. O polo sempre gira em torno do eu. Sou eu que faço, sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que fazer. E ao contrário, eu preciso deixar Cristo fazer. Eu preciso permitir que Jesus faça em mim. Né? Bem no sentido de Gálatas 2:20. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Então eu vivo na fé. Eu vivo crendo no Evangelho, neste sacrifício substitutivo que ele fez de mim na cruz. Eu vivo, esta é a vida da minha vida. E eu vivo desta força que vem dele. Então, é isso e ao mesmo tempo não é. Porque a gente não sai desse polo que no fundo, é egocêntrico. O padre, eu queria tratar um outro tema com o senhor. O seguinte, eu queria falar sobre ecumenismo, né? Hoje, assim, na internet, a internet é uma coisa que deu a possibilidade de a gente ter acesso a vários materiais, mas abriu também um leque assim, de opiniões em que as pessoas falam o que querem, né?
inclusive, acabam expressando opiniões sobre certas realidades que às vezes não tem nada a ver com a realidade em si. O que eu quero falar em relação a isso? Eu vejo que hoje, quando se trata sobre ecumenismo a partir de uma perspectiva católica, ou que se pretende católica, né, eu vejo que existem dois polos que são muito recorrentes, né, principalmente na internet, que eu creio que são equivocados, que um polo é um polo que, vamos dizer assim, flerta ou vem muito do tradicionalismo, né? Tradicionalismo não no sentido da tradição, do respeito à tradição, mas de um movimento que, na verdade, que nega, principalmente o pessoal que nega, né? O Concílio Vaticano II, ou tece críticas muito duras, que nega qualquer possibilidade de ecumenismo, né? Às vezes até citando santos, que falaram em contextos diferentes, mas, ao mesmo tempo, acho que existe um outro polo, talvez, né, que seria um polo mais irenista, né, um polo que faz assim, uma geleia geral, como se o simples fato de todos crermos em Jesus Cristo, né, anulasse completamente as diferenças. E eu acho que isso aí acaba gerando um prejuízo muito grande para algo que eu acho que é fundamental para o tempo que a gente está vivendo, que é um ecumenismo que a igreja, né, vamos dizer assim, a igreja prega, a igreja ensina. Né? Eu queria saber do senhor o que seria esse ecumenismo, de fato, de acordo com a doutrina da igreja, né? E por que ele é importante nesse tempo que a gente está vivendo? Então, eu acho que o tema que você está tocando é um tema bastante delicado. Por quê? Nós estamos nos movendo num campo semanticamente poluído. O que eu quero dizer com isso? O significado das palavras ou os sentimentos que estão conectados com as palavras, eles são muito exacerbados e eles distorcem aquilo que as palavras significam em si. Então, quando nós falamos de ecumenismo, então, o que isto significa? Na prática, significa um dicionário de coisas. Ou seja, as vozes incluídas na palavra ecumenismo são tão múltiplas que vão desde o sincretismo mais pagão e inaceitável até um debate teológico de alto nível. Esse é o problema da palavra ecumenismo, é que ela significa coisas demais e é muito difícil que nós consigamos pensar um significado único a partir do qual nós possamos conversar. Por isso que eu não consigo utilizar essa palavra, inclusive no sentido de que eu acredito que ela está tão inflacionada e desgastada que se tornou quase impossível usá-la sem criar mais problemas do que soluções. Isso não apenas em âmbito católico. Você mencionou uma tensão que tem muitos matizes, hein? Em muitos níveis digamos assim, cromáticos internos. Muitas variações. Mas existem tensões em outros níveis. Em níveis não católicos, que às vezes são mais drásticas até do que as tensões católicas. Portanto, eu acho que é preciso se desprender dessa palavra. E o que eu quero dizer com desprender dessa palavra? Indo em termos práticos. Né? Então, nós temos diferenças doutrinais importantíssimas em relação aos irmãos evangélicos, aos irmãos protestantes e de outras confissões. E nós não podemos fingir que essas diferenças doutrinais não existem ou passar por cima delas adiando-as para antecipar, digamos assim, um convívio que no fundo será cínico. Né? Esse é o primeiro problema, nós temos que ser muito conscientes disso. A consciência das diferenças doutrinais que existem entre nós
ao invés de impedir a nossa amizade, a nossa conversa, favorecem a nossa amizade, a nossa conversa por dois motivos. Primeiro, porque nós conseguimos enxergar os pontos que nós temos em comum. E segundo, porque nós podemos, digamos assim, aumentar o traço de nitidez sobre as diferenças de tal modo que nós percebamos até que ponto essas diferenças são reais, são diferenças mais conceituais, de tipo semântico, e como nós podemos nos explicar mutuamente uns aos outros. O que vai levar muito tempo, mas que é um diálogo que eu acho importante e que, se for feito de uma maneira madura, conduzirá, depois de algumas gerações, a um esclarecimento que vai portar um resultado de unidade. Agora, qual que é o problema nesse ínterim? É que nós não podemos alimentar nenhum espírito de rivalidade e rixa. São Paulo diz que rixa é uma das obras da carne. Então, veja, eu acho horrível quando nós não conseguimos, por exemplo, ter amigos que sejam de uma confissão evangélica, por exemplo. Eu tenho vários amigos. Nós não conseguimos conversar, quando nós não conseguimos aprender. É possível aprender muitas coisas. Às vezes, tem irmãos que entendem de aspectos que a gente não entende e que a gente pode aprender com eles. Existem coisas excelentes que os irmãos fazem, que nós podemos aprender também com eles. Quer dizer, eu vejo muito, padre, ensiná-los. Eu vejo muito isso que o senhor falou, assim, muitas pessoas às vezes dizem assim, por que eu vou, sei lá, ler um livro protestante? Eu sei que tem que ter uma certa prudência, porque às vezes a pessoa não tem o discernimento necessário para entender aquilo que destoa da fé católica. Mas é como se a pessoa fizesse um rechaço total, como se fosse assim, eu tenho tudo dentro da igreja, tá? Então não tenho por que aprender nada de qualquer pessoa que não esteja dentro da igreja católica, né? Que eu acho que aí também é um erro, é um misturar de coisas. De fato, a revelação, né, a plenitude, né, da revelação, ela é custodiada pela igreja, né? Mas isso não quer dizer, como o senhor fala... Isso é uma coisa, isso é simplista dizer as coisas assim. Então, por exemplo, é verdade que nós temos a totalidade dos meios de salvação e, digamos assim, em termos absolutos, é verdade que a gente não tem muito a aprender. É verdade. Só que, às vezes, um autor ele consegue dizer algo de jeito simples, ou ele conseguiu chegar a uma compreensão de um modo peculiar que me dá instrumentais conceituais para dizer uma coisa de um jeito talvez um pouco melhor do que outro. Então, é aprender nesse sentido. Não como se nós carecêssemos de doutrina, mas porque a pedagogia funciona assim. Algumas vezes essa é a diferença entre a filosofia e a pedagogia. A filosofia, a teologia, etc., são conceitos, informações solidificadas. A pedagogia é um modo de aprender, um modo de usar o intelecto, um modo de trabalhar com a razão. Isso nós podemos aprender de qualquer pessoa. O padre, eu queria, a gente está com 12 minutos para terminar essa live, eu queria entrar num outro tema, né? Agora saindo um pouco mais dessa esfera da religião, para um tema da política, né? Eu queria, assim, o que é a leitura que o senhor faz desse momento, né? Tanto a um nível mais amplo, a nível mundial, vamos dizer assim, né? A gente vê que existem movimentações, né? A gente vê que, muito provavelmente, depois dessa crise, a gente vai ter um redesenho geopolítico, né? Muito grande, muito provavelmente uma potência que é mais hostil do que hoje é os Estados Unidos, né, em relação ao cristianismo, deve emergir com muita força, que já tem uma certa força, que é a China, né, que persegue duramente os cristãos, né. Então, assim,
Existe essa possibilidade de redesenho político, geopolítico no mundo. Existe também um movimento dentro, né, aqui do Brasil. Eu vi que o senhor lançou um artigo que eu não sei se foi publicado só lá, mas eu vi pelo Centro Dom Bosco, o senhor falando também sobre esse tempo de pandemia como um possível ensaio, vamos dizer assim, de um redesenho de perda de liberdades e que poderia afetar também o exercício da religião cristã. A gente sabe que a gente vive um tempo em que a hostilidade ao cristianismo ela cresce cada vez mais, né? Seja na civilização ocidental, onde existe, entre aspas, uma certa liberdade, mas se cada vez mais se cria mecanismos jurídicos para perseguir, né, os cristãos, tem a questão do politicamente correto, né, vamos assim, da questão da linguagem, como que se tenta dominar a linguagem, criminalizar certas linguagens, né, que afetam a expressão de fé cristã. Então, como é que o senhor está vendo esse tempo? O que o senhor vislumbra? Eu sei que a gente ainda está num processo que não está nada definido, mas o que o senhor vislumbra daqui para frente, tanto a um nível mais amplo, como aqui no Brasil? Olha, eu não sou muito dado ao futurismo. Por quê? Porque sempre existem elementos que são imprevisíveis que interferem nas ações humanas. Então, por exemplo, a pessoa está planejando milhares de coisas, dá um derrame, acabou, né? Então, existem muitas coisas imprevisíveis que podem mudar o curso da história, né? Realmente. Mas é óbvio que o que nós estamos vendo há algumas décadas é a emersão de uma tentativa de hegemonia operada por um grupo de famílias que detém o controle da economia mundial e que pretendem controlar o mundo inteiro pilotando o comportamento das pessoas. Então, a gente teve um primeiro momento disso, que foi a implantação do aborto no mundo, como uma tentativa de perversão completa da personalidade das pessoas, uma primeira tentativa, que depois foi seguida de uma maneira sistemática pela ideologia de gênero. E agora nós estamos tendo uma situação que, querendo ou não, favorece muito esses grupos, porque eles conseguiram, através do terror, do pânico, né, inibir de tal modo as populações que todo mundo ficou trancafiado dentro de casa, né? E isso efetivamente está acontecendo. Nós não sabemos até que ponto isso é com fundamento, sem fundamento, né? As informações elas estão muito sonegadas. Nós não temos mais condições de falar sobre pureza dos números. Há tanta mentira misturada com verdade que já nada se tornou possível de ser conhecido, e isso efetivamente prejudica o cidadão normal, né? Bom, o fato é que descobriu-se um meio pelo qual você consegue imediatamente confinar todo mundo e controlar a vida das pessoas, né? Então, os governos eles estão passando por cima dos direitos civis e invadindo a privacidade dos cidadãos. Isso está sendo feito à luz do dia e as pessoas não estão conseguindo se opor a isso, né? E isso nem os maiores ditadores fizeram isso. Você pensava, por exemplo, Stalin, ou Mao Tse-tung, ele conseguiu deslocar populações inteiras e com um morticínio sistemático de populações inteiras. Mas ele não dominava a vida de cada indivíduo, o que cada indivíduo fazia, o lugar em que ele estava, não fazia isso, né? Então, efetivamente, algo muito estranho está acontecendo. Se isso, eu tenho a impressão que isso é mais um ensaio do que
do que efetivamente a execução final de uma obra arquitetada. E o ensaio eu acho que está dando muito certo. Está todo mundo bastante submetido a todas essas pilotagens. Ok. Padre, a gente está com 5 minutos aí. Eu queria deixar livre para o senhor, assim, nós somos, como o senhor sabe, né, o senhor já conhece, a gente teve a graça do senhor também pregar num dos acampamentos nossos, dos Jovens Sarados. Deixar livre para que o senhor falasse aquilo que o senhor acha mais importante, talvez, falar para um movimento de jovens, né, que está buscando viver uma evangelização autêntica, né, uma vida, uma luta, pelo menos, por uma vida de santidade. Né, o que o senhor tem para falar para finalizar esse momento, né, como uma mensagem para esse pessoal que está nos assistindo? Bom, a live de Instagram é um espaço muito curto para a gente falar, né, das coisas assim mais importantes, mas o que eu diria é que eu acho que o mais importante foi o que eu disse agora há pouco, é focar na essência do Evangelho. Eu acho que isso nós precisamos fazer mesmo. Que eu sinto que hoje em dia nós todos nós, né, estamos decaindo para um certo pelagianismo. O Papa Francisco fala às vezes disso, né? Um certo pelagianismo, ou seja, parece que o cristianismo é uma religião humana em que Cristo é uma inspiração apenas teórica. Né? Então nós precisamos realmente recuperar a precedência da graça de Deus sobre nós e compreender a essência do Evangelho para permitir que Cristo tenha acesso ao nosso coração e Ele nos transforme. Então, o quanto vocês puderem pensar nesse sacrifício expiatório, né? Se eu puder dar um conselho, escutem as homilias que eu fiz, sobretudo na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa eu preguei bastante sobre isso, ali com um pouco mais de desenvolvimento, e deixem o Evangelho fazer a obra em vocês. Porque isso, de certo, vai fazer com que nós todos cheguemos a um nível maior de santidade, não por nós mesmos, mas pela operação da graça de Deus em nós. Amém, Padre. Queria agradecer, né, em nome de Jovens Sarados, Padre, por essa disponibilidade, né, do senhor, por o senhor poder estar aqui. A gente vai divulgar também esse canal, porque eu sei que é um canal de evangelização do senhor. Eu já sigo no SoundCloud, vendo as homilias do senhor, mas não sabia do canal do YouTube. Né? As nossas portas também estão sempre abertas para o que o senhor precisar, para o que o senhor puder contar conosco, ou precisar contar conosco, o senhor pode contar conosco, do Jovens Sarados. Viu, Padre? Obrigado, agradeço demais. E queria pedir para finalizar com o senhor dando a nós a bênção, né? A sua bênção como sacerdote, para que a gente possa sair desse domingo, né, de oitava de Páscoa abençoado no final dessa live. Debaixo da vossa proteção, nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Padre, muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.